Olá, eu sou Diego de Jesus, sou estudante do programa de pós-graduação em Educação e Interdisciplinaridade da UFRB e hoje estou aqui para falar para vocês o trabalho intitulado Reflexões acerca das implicações e desafios atuais na pós-graduação. Esse trabalho é uma construção minha, de Ediane de Almeida, Taislane Santana e da professora doutora Cristina Souza Paraíso. Bom, no que se refere à produção científica no nosso país, ela tem passado por um crescimento significativo, principalmente quando nós consideramos do início ao final da primeira década do século XXI, essa produção praticamente dobrou. E esse destaque que o Brasil recebe é extremamente importante. Contudo, se por um lado nós temos essas grandes produções e esse grande reconhecimento da ciência, por outro lado, nós sofremos e passamos por um constante ataque à educação, a um projeto de desmonte estrutural da educação pública. E se a gente for parar para analisar de onde que estão saindo essas grandes produções da ciência, majoritariamente são da pós-graduação, uma vez que os pesquisadores que adentram a essa etapa da formação, eles estão imbricados e dedicados a uma construção mais aprofundada de ciência. Esse é um dos primeiros desafios, que é reconhecido não só na pós-graduação, mas na educação de uma forma geral. E, contudo, esses desafios eles foram acentuados com a pandemia da Covid-19. Bom, com base no que foi apontado até aqui, este trabalho ele tem por objetivo refletir sobre as principais implicações e desafios atuais na pós-graduação. Nossa pesquisa ela se caracteriza enquanto uma pesquisa bibliográfica e é importante ressaltar que essa pesquisa ainda está em andamento. Então, as considerações e reflexões que nós apontaremos ao longo do trabalho estão em fase de desenvolvimento. Como procedimentos metodológicos, nós adotamos a revisão bibliográfica dos estudos que versam sobre a produção científica na pós-graduação e também uma pesquisa documental de documentos oficiais de regulamentação de ensino, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior e da Academia Brasileira de Ciências. Como eu já havia mencionado, nós passamos e vivemos sob um constante desmonte estrutural da educação brasileira. Infelizmente, nós vemos que uma luta de décadas, com muito esforço, está sendo drasticamente afetada. Essas construções coletivas e, mais especificamente, a universidade. E, com isso, em todas as áreas da ciência, nós conseguimos enxergar esses desafios e essas problemáticas. E quando a gente pensa que na universidade, falando da formação inicial, ela é afetada, seja no investimento, nos recursos, a formação, com certeza, desses profissionais, a nossa formação, ela também é afetada. E quando nós estamos falando da universidade, é necessário e é pertinente trazer à tona a discussão com respeito à formação continuada. Infelizmente, a formação dos professores ela ainda continua sendo precarizada. Principalmente no que se refere às condições tanto do acesso, da permanência e a garantia dessa permanência dentro da universidade. Mas, no que se refere à pós-graduação, é necessário nós refletirmos sobre alguns questionamentos, como, por exemplo, qual formação está sendo implementada dentro desses cursos de pós-graduação? Nós entendemos e reconhecemos que é extremamente importante pensar na formação continuada, na pós-graduação, seja em lato sensu e estrito sensu, em uma formação que não seja enviesada, muito pelo contrário, que seja crítica, que propicie um pensamento crítico e emancipatório e que contribua para uma transformação e superação da realidade que nós estamos inseridos.
E pensar nessa transformação é, inclusive, observar as matrizes teóricas que esses programas de pós-graduação eles oferecem, eles têm. Pensando em para quem esses programas de pós-graduação eles são pensados. E levantamos outros questionamentos, como por exemplo, quais concepções de homem, de ser humano, de sociedade, projetos históricos são defendidos nesses programas de pós-graduação? Será que isso dá conta de superar e de lidar com a nossa realidade? Esse é um dos desafios. E quando nós falamos dessa realidade, nós devemos levar em conta o momento em que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia global. E a pandemia da Covid-19, que assola ainda o mundo, se tornou mais um desses desafios a serem enfrentados durante a formação. Sem contar que durante o seu decurso, o governo vigente ele não interveio para reverter o cenário caótico em que nós nos encontrávamos e ainda nos encontramos. Muito pelo contrário, estamos sob um governo que incentivou o anticientificismo, a não credibilidade à ciência. Então, para reverter ou para minimizar essa situação, algumas medidas tiveram que ser adotadas. E dentre elas, o isolamento social, como uma medida que visava e que visa o afastamento das pessoas para evitar a propagação do coronavírus. Contudo, o isolamento social, ele também trouxe uma série de atividades diferentes e uma realidade diferente, como, por exemplo, a suspensão das atividades. Uma vez que nós não podíamos mais ter contato com as pessoas fisicamente, era extremamente necessário que as atividades fossem suspensas. E a UFRB, em 2020, em março de 2020, suspendia as suas aulas presenciais. Com essa suspensão das aulas presenciais e das atividades também presenciais, as atividades de ensino, pesquisa e extensão também passaram por essa suspensão momentânea. E com isso, algumas atividades tiveram que ser descontinuadas, outras tiveram que ser reorganizadas. E aqui a gente coloca as pesquisas que estavam em andamento, elas tiveram que passar por uma série de movimentações para que elas continuassem e tivessem em andamento. E com essa suspensão das atividades, o retorno ele teve que ser repensado também. E o modelo mais prudente para o momento, apesar de ter uma série de problemas, o modelo remoto, no momento, era o que supria essa necessidade e para que essas atividades continuassem de fato a serem desenvolvidas. Contudo, nós apontamos aqui algumas das dificuldades desse modelo remoto. Dentre eles, as dificuldades de permanência, principalmente dos estudantes. Uma vez que os estudantes não tinham acesso à internet, o retorno ou a permanência em suas cidades, o retorno para as suas cidades, as questões econômicas, então todas essas dificuldades, elas foram nitidamente visíveis durante o ensino remoto, nesse modelo remoto. Mas, para além dessas dificuldades de permanência, houve também a necessidade de uma reestruturação e adaptação a uma nova organização e condição de trabalho. E aqui eu coloco condição de trabalho tanto dos estudantes quanto dos professores, uma vez que todo mundo teve que se reorganizar. A gente deixou de estar em uma sala de aula física para estar, por exemplo, no nosso quarto ou na nossa sala, em escritórios, onde fosse possível para que nós dessemos continuidade a essas atividades. E isso foi feito num tempo recorde. Todo mundo teve que se adaptar e se ressignificar nesse curto período. Como reflexão maior,
nós entendemos que esse momento do modelo remoto, que esse ensino do modelo remoto, ele acentuou substancialmente essas dificuldades e desigualdades. Contudo, quando eu coloco as novas condições das atividades durante a pandemia, será que essas condições elas são novas? Será que elas não já existiam? É algo a se pensar, inclusive para refletirmos em busca de uma mudança. Nós passamos, por exemplo, uma outra dificuldade com os investimentos baixíssimos. Os pesquisadores eles tiveram também que se reinventar para dar continuidade aos seus projetos, às suas pesquisas. Bom, a partir das reflexões levantadas até o momento, foi possível refletir sobre algumas considerações parciais, como, por exemplo, será que a educação vai sair ilesa da pandemia? É evidente que não. Essa é uma resposta que, inclusive, nós já estamos observando com o passar do tempo. Contudo, é preciso enxergar a nossa realidade para além da sua aparência. Inclusive, no que se refere a pensar em toda essa construção de experiência que nós tivemos nesses quase 2 anos de pandemia. E como isso vai ser refletido lá na frente, nas nossas vivências no pós-pandemia. E, para tanto, é preciso repensar os modelos de pós-graduação, reconhecendo se esses modelos, se a matriz desses modelos de pós-graduação, elas dão conta de responder à nossa necessidade, se elas dão conta de superar e de transformar a nossa realidade. Um outro ponto também é necessário que haja uma articulação e a organização e a luta da classe trabalhadora em busca dos seus direitos, pela luta pelos seus direitos, para que vise uma política que equalize o desenvolvimento da ciência, a tecnologia e a formação para todos e todas. Sendo assim, para nós é caro o debate em defesa da escola, da universidade pública e da educação pública socialmente referenciada, de qualidade, para todos e todas. Nós agradecemos pela atenção e também pela oportunidade de estarmos aqui. Os nossos contatos seguem abaixo e um bom evento para todos nós. Muito obrigado.